Oi, galerinha, bom dia. Hoje nós iniciaremos mais uma aula de História do 8º ano, onde nós iremos resolver algumas atividades do capítulo 7 de vocês, ok? Mas antes disso, eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure sempre um lugar calmo, bem arejado e silencioso para que vocês possam se concentrar. Tenham perto de vocês todo o material escolar de vocês, como lápis, borracha, caderno e o livro de história de vocês, ok? Vamos lá. Nós iremos resolver a página 164, questão 1, ok? Que diz assim: o Congresso não poderá legislar de modo a estabelecer uma religião ou a proibir o livre exercício dos cultos, cercear a liberdade da palavra ou da imprensa, restringir o direito do povo de se reunir pacificamente ou de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. O conteúdo do texto identifica-o como pertencendo à ideologia da A. Revolução Soviética, B. Revolução Americana, C. Revolução Francesa, D. Revolução Fascista. A resposta dessa questão é o item B. Isso ocorreu após o processo de independência dos Estados Unidos. Esse texto ele ocorreu depois do processo de independência dos Estados Unidos, por isso que é Revolução Americana, item B. Página 165, questão 3, diz assim: uma forma de arrecadação de imposto e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias em 1765, através das leis denominadas pelos colonos intoleráveis, Lei do Selo, ok? A resposta correta dessa questão é o item B, porque ela foi sim promulgada em 1765. E o que é promulgada? Ela foi publicada, ok? A letra A ela é falsa, porque as leis intoleráveis foi um conjunto de leis inglesas promulgadas contra os interesses das colônias em 1774. Sendo assim, mais um motivo de revolta dos colonos contra o sistema colonial que havia crescido. Em 1765, que é a época do qual o texto fala, fala da Lei do Selo. Então, por isso que é a letra B, porque ela foi promulgada em 1765. Questão 4, da página 165. Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias na América do Norte é isolamento do movimento no contexto americano, ocorrência pacífica? Não foi uma ocorrência pacífica. Adoção de uma Constituição republicana parlamentarista, alteração da estrutura social vigente ou a preservação da unidade territorial? A principal característica básica nesse processo foi a preservação à unidade territorial, letra E. Questão 6 da página 165, diz assim: em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar: A. Um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa aos Estados-membros. A adoção do sistema parlamentarista, a participação política dos indígenas negros, um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa, ou a formação de um Estado com base
em ideias oriundas do iluminismo? A resposta dessa questão é o item E, a formação de um Estado com base em ideais oriundas do iluminismo. A Revolução Americana, ela foi um movimento de caráter separatista que teve influência baseada no iluminismo. Movimento esse que questionava o antigo regime e o pacto colonial. Portanto, a letra E ela é a alternativa correta, uma vez que o iluminismo defendia a primazia do direito, consolidado na liberdade política. Questão 7 da página 166. Diz assim: a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, a Revolução Americana resultou do desdobramento natural da relativa autonomia econômica e política dessas colônias de povoamento. 2. Da reação dos colonos a medidas fiscais e administrativas tomadas pela Inglaterra após a Guerra dos 7 Anos. 3. Dos prejuízos causados à colônia pela política liberal inglesa, que aboliu o pacto colonial. 4. Da manutenção e intensificação das práticas mercantilistas britânicas, que se opunham ao comércio triangular. Assinale se estão corretas apenas. Estão corretas apenas A1, A2, porque A2, lembra que foi a lei intoleráveis, porque eles praticavam, impôs, eles pagarem tributos muito altos, os colonos pagaram tributos muito altos à metrópole. E A1, do desdobramento natural da relativa autonomia econômica e política dessa colônia de povoamento. E A4, da manutenção e intensificação das práticas mercantilistas britânicas que se opunham ao comércio triangular. Então, a resposta correta dessa questão é 1, 2 e 4. É o item E. Questão 9. Sobre o processo de independência dos Estados Unidos. É correto afirmar: A lei do parlamento inglês, reforçando o controle comercial tributário da metrópole, contribuiu para convencer os colonos da necessidade de separação. B. A situação das colônias americanas tornou-se muito difícil quando a monarquia francesa resolveu dar apoio militar ao reino inglês. Os colonos perceberam a inevitabilidade da independência, logo que realizaram o primeiro Congresso Continental de Filadélfia. D. As ideias liberais de John Locke inspiraram o pensamento de Jefferson e outros líderes, mas pouco influenciaram a declaração da independência. Os colonos encontraram no iluminismo suporte ideológico para defenderem a igualdade social e recusarem qualquer influência religiosa. A resposta dessa questão é o item A. As leis, eles estavam cansados, das leis impostas pela colônia, pela metrópole inglesa. Então, os colonos, eles estavam cansados, estafados, sobrecarregados de tanto tributos cobrados pela metrópole. Então, a letra A, as leis do parlamento inglês, reforçando o controle comercial tributário da metrópole, contribuíram para convencer os colonos da necessidade de separação. Então, é a letra A. Questão 11, da página 167. Diz assim: leia o texto a seguir e extraia a ideia central. São verdades incontestáveis para nós, todos os homens nascem iguais. O Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, entre os quais o de vida, o de liberdade, o de buscar a felicidade. Para assegurar esses direitos, se constituíram homens governo, cujos poderes justos emanam do consentimento dos governados.
Sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo o direito de mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que lhes pareçam mais próprias para promover a segurança e a felicidade gerais. A ideia do texto é: letra A. A forma de governo estabelecida pelo povo deve ser preservada a qualquer preço. B. A realização dos direitos naturais independe da forma, dos princípios e da organização do governo. Letra C. Cabe ao povo determinar as regras sobre as quais será governado. Letra D. Todos os homens têm direitos e deveres. Letra E. Cabe aos homens governos estabelecer as regras para o povo. Vamos lá. Os países fundadores dos Estados Unidos também foram signatários da Declaração de Independência. Essa declaração ela estava imbuída dos ideais políticos pensados pelos intelectuais iluministas do século XVIII e divergiam frontalmente da perspectiva absoluta, que ainda vigorava em vários países europeus. Um dos pontos de divergência está exatamente na delegação da fonte do poder, a soberania à população, e não a uma monarquia. Então, gente, a resposta correta dessa questão é o item C. Cabe ao povo determinar as regras sobre as quais será governado. E por hoje, gente, concluímos mais uma aula, na qual corrigimos algumas questões do capítulo estudado. Mas se vocês quiserem rever as nossas aulas para fazer as devidas anotações, se tiver alguma dúvida, vocês acessem o nosso site e lá vocês terão acesso a todo o conteúdo. É só acessar www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça, gente, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá todos os dias é postado a atividade do dia. Até breve, galera. Até a próxima aula. Um bom dia de estudo para vocês.